tarde, boa noite, pessoal. Não sei qual horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, então, bom dia, boa tarde e boa noite. Pessoal, então, vou falar com vocês agora sobre a aula de hoje, né, do Centro de Mídias. O assunto hoje foi Oriente e Ocidente, né, o mundo dividido, tá? A habilidade trabalhada foi a habilidade 06, tá, né, EF09GE06, né, habilidade do ensino fundamental, nono ano, Geografia, habilidade 6, tá? A habilidade é associar o critério de divisão no mundo em Ocidente e Oriente a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais para diferentes países, tá? Esse assunto eu já falei com vocês, né? Dei uma pincelada aí na saidinha das aulas, né? Quando estava terminando as aulas ali, a gente saiu para as férias aí, né? Falei com vocês. E para começar a falar sobre Oriente e Ocidente, a gente tem que voltar lá para aqueles assuntozinhos do sexto ano, né? Que são as coordenadas geográficas, tá? A gente vai usar isso aqui para poder entender isso. Por quê? Porque a gente tem essa visão de Oriente e Ocidente que é baseada no quê? Né? Nos hemisférios, né? Vamos lembrar? Eu tenho ali, né, os paralelos e tem os meridianos, né? Quando eu pego, né, por exemplo, eu observo aqui a linha do Equador, né, é uma linha que está na horizontal, né, e eu lembro que o que? É uma linha imaginária que corta a Terra ao meio, né, nesse sentido horizontal, tá? Então aí eu tenho, na parte de cima ali, eu tenho o hemisfério norte, lembrando que hemisfério lembra metade de uma esfera, né? E a parte de baixo ali é o hemisfério sul, tá? Tranquilo, legal, né? Até tá mostrando pra gente aqui, né, lá, as setinhas é para cima norte e para baixo hemisfério sul. Legal. E também aí no sentido vertical, né, o meridiano de Greenwich, que marca aí, né, essa outra metade no sentido vertical da Terra, dá pra gente aí os outros dois hemisférios, né, que é o hemisfério leste e o hemisfério oeste, tá legal? Que eu também vou associar o quê? Quando é o hemisfério leste, eu também posso chamar de oriental. É só lembrar lá do Japão, né? Ah, o Japão tá pro lado aqui, então é oriente, né? E o oeste é o ocidente. Tá, mas aí eu pergunto, como é que é feito isso aí, né? Eles têm uma ideia, né? Tem uma marca ali que mostra pra gente onde tá essas linhas imaginárias, né? Na verdade, né, a gente fala que é uma convenção, né? Essas linhas imaginárias aí, elas existem, né? Só que elas são determinadas aí por convenção. O que quer dizer? Entra-se num acordo, define-se, né, essa linha e todos, né, aceitam que essa linha está ali, por assim dizer, né? Aí uma imagem, né, divididinha aí o Oriente e o Ocidente para vocês, né? Fica mais fácil de enxergar. E aí umas curiosidades, né? Que a construção aí do Observatório Real de Greenwich, né, começou lá em 1636, né, que deu nome aí, no caso, ao meridiano, né? O meridiano tem nome de Greenwich por causa desse observatório, tá? Lá na Inglaterra, tá legal? E ali nós falamos, né, é uma convenção, tá? Então ali no caso foi determinado ali, né, em 1884, essa divisão aí, né, que passaria uma linha imaginária ali sobre aquele observatório, e aí tinha, né, a divisão da Terra em Oriente e Ocidente, tá legal? No caso ali, né, essa marca, ele diz que é importante, por quê? Porque a partir daí, né, há uma definição, né, de certos critérios geográficos para navegação, né? Um dos aspectos, né, fusos horários. Então aí começa-se a localizar-se melhor na Terra, né? Lembra lá das grandes navegações? Não era assim, né? Era mais por correntes marítimas, era através das estrelas, direção do vento, então não tinha muito uma localização, até porque estava se descobrindo muita coisa ainda. Então aí no caso, em 1884, tem essa definição aí, tá legal?
Lembrando, né, o textinho, depois eu vou mandar para vocês esse slide, tá? Que antes disso, cada país tinha, né, o seu próprio horário, né? Não tinha definição de fuso horário ainda, né? Porque não tinha definido, então cada país tinha um horário diferente, né? Cada região do mundo ali tinha um horário diferente, tá? Joia. Aí tem duas imagens, né? No caso aí o marco onde mostra aí onde passa o meridiano de Greenwich, na Inglaterra ali, e é até curioso, um detalhezinho, né, que tem ali nessa linha a perdão, a, a longitude de algumas cidades aí do mundo. Olha lá, dá para ver ali que o Rio de Janeiro está no grau 43. Olha lá. Olha lá, e tem um Wzinho, né? Lembrando, quando é o W, é o oeste, né? Em inglês eles dizem west, né? Então ali, ó, tá tanto que tá pro lado de cá. Tá legal? Curiosidade. Aí uma imagem do observatório de Greenwich, tá? Bonitão, né? Grandão, ó. Joia. Aí, vamos entrar no outro assunto. Já que passamos por essa parte de definir aí geograficamente o Oriente do Ocidente, tá? Vamos pegar agora e começar a mudar um pouquinho essa ideia, né? No caso, Oriente e Ocidente aí vai dar uma outra definição agora. Vale lembrar o seguinte, antes da Guerra Fria, né, a gente já viu ali, né, quando falou da hegemonia europeia, a gente citou lá, né, em sala de aula que a divisão da África ali foi o início dos motivos ali para a Primeira Guerra Mundial, né, que foi também ali uma consequência a Segunda Guerra Mundial. Beleza. Aí, a Guerra Fria foi o quê? Né? Ela teve início aí logo após a Segunda Guerra Mundial, 45, né? E, no caso ali, a extinção da União Soviética marcou o final desse período, tá legal? Foi lá em 91. No caso ali, o termo Guerra Fria é associado a esse período, né? Onde houve um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Quer dizer, eles estavam, né, em conflito, mas eles nunca entravam em combate direto um com o outro. Tanto que se nós olharmos a história do mundo, não vamos encontrar uma guerra Estados Unidos e União Soviética nesse período, né? Vamos encontrar situações, por exemplo, guerra do Vietnã, né, guerra do Afeganistão, todas tiveram ali participação, né, dos Estados Unidos e União Soviética, mas nunca de maneira direta, tá? Então por isso ficou Guerra Fria, né? Guerra a gente imagina, né, quente, calor, explosão, só que nesse caso não, né? Foi uma Guerra Fria, não teve nada, né? Diretamente entre eles não teve nada. Teve algumas questões ali de disputa entre eles que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, mas nada violento entre os dois. Por quê? Né? Só para adiantar, eles eram as grandes potências militares da época, né? E vocês lembram que a Segunda Guerra Mundial, o final dela foi marcado aí pela explosão de Nagasaki e Hiroshima, né, com bombas atômicas, e o medo crescente da humanidade de que alguns desses países, né, ou União Soviética ou Estados Unidos, entrassem em conflito direto e assim acionasse essas armas de destruição em massa, não seria apenas os países em disputa que sofreriam consequências, mas todos os demais países, né? Então havia esse grande medo aí de que eles entrassem em conflito direto em função disso, tá legal? Aí vai dar para vocês aí a visão, né, de como estava dividido o mundo nesse período, né? Aí lá eu tenho em vermelhinho os países aí, no caso capitalistas e os aliados aos capitalistas, e em verdinho eu tenho os países socialistas e os aliados, tá legal? Beleza. A OTAN, né? O que foi esse nome que sempre vira e mexe a gente está falando ainda hoje, né? A OTAN ela foi criada aí em 49, né, durante a Guerra Fria, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e era uma aliança militar, né, no caso ali, entre os países ocidentais e capitalistas. Então, quer dizer, era um grupinho fechado, ó, socialista, comunista não entra não. E eles tinham aí, né, os Estados Unidos como aí o líder desse grupo, né, dessa aliança militar, tá? E essa organização tinha o objetivo que de
impedir, de barrar esse avanço do bloco socialista, né? Que eles não podiam deixar chegar aos países da Europa, que eram capitalistas, né? Desde sempre, né? Inglaterra e França. Então eles tentaram barrar, e muito menos na América, né? Lembrando disso, tá? E a ideia deles era barrar isso aí, tá? Através do quê? Ações militares, né? Nesse período tinha essa função militar em si ali, tá? Em contrapartida, a União Soviética não, né? Opa, peraí, também vou fazer um negócio aqui para poder dar um up aqui na minha situação. E aí eles fizeram o Pacto de Varsóvia, né? Que foi um acordo militar também, né? Assinado aí em 55, na capital polonesa, que tem esse nome, Varsóvia, tá? Entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aí o nome, né? O RSS, que não se usa mais, né? E outros países do leste europeu de orientação comunista, tá legal? Esse acordo ou aliança militar foi encarado aí à época como uma resposta à criação da OTAN, tá? Então, quase 6 anos depois aí da criação da OTAN, né, essa aliança militar aí liderada pelos Estados Unidos, a União Soviética também pegou e criou o seu acordo, o seu pacto militar ali entre os países também, né, socialistas, tá legal? Joia. O que tem a ver aí então esse momento com a Segunda Guerra Mundial? Vamos fazer uma retomada. Quando nós pegamos e lembramos lá, né, do final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos lembrar o quê? Do lado ocidental vinham os países, né, Inglaterra, Estados Unidos e França contra os nazistas. E do lado oriental vinha ali na Alemanha, vinha a União Soviética. Beleza. Vencida a guerra, a Alemanha, né, tinha que ser reconstruída, tinha todo o ideal, né, de voltar aí a democracia no país, né, de reerguer a Alemanha. Então os países aí vitoriosos dividiram a Alemanha entre eles, né? Aí nós temos na imagem a Inglaterra ficou com um pedacinho, a França com o outro, os Estados Unidos com o outro, a União Soviética com o outro, tá? Beleza. O que acontece? Lembrando, né? No quadradinho menor ali, olha lá, eu tenho a divisão de Berlim, tá? Então, quer dizer, mesmo ali dentro da Alemanha, olha lá, Berlim, se eu olhar, ela está do lado socialista, do lado da União Soviética. E mesmo a capital Berlim, eles foram lá e dividiram do mesmo jeito que o país. Uma parte para a França, uma para a Inglaterra, uma para os Estados Unidos e uma para a União Soviética. Joia, né? E eles iam administrar o território aí, né? Com esse intuito de restabelecer a ordem no país, tá? Joia. O que acontece? A Inglaterra e a França, elas acabaram não continuando aí, né? No caso, essa administração da parte delas da Alemanha, e acabaram passando esse controle integralmente para os Estados Unidos. Então aí nós ficamos com uma Alemanha dividida entre o lado capitalista, né, dos Estados Unidos e o lado socialista da União Soviética, tá? O que acontece? Durante esse período, vai lembrar o seguinte, né? Nós terminamos a Segunda Guerra Mundial. Antes dela, o mundo era conhecido, já vai puxar de novo esse assunto lá na frente, por ser um mundo multipolar. Como assim? Não existia um país ou dois mais importantes, mas vários países com grande importância, tá? Seja ela política, econômica, militar. E com o final da Segunda Guerra, né, dentro de toda aquela destruição, morte, saíram dois países aí, né? Com poder militar e político ali, e também econômico, mais do que os outros, né? Se ergueram ali da Segunda Guerra Mundial e começou ali a criação do mundo bipolar. Quer dizer, tínhamos apenas Estados Unidos e União Soviética como grandes potências daquele período. Por isso o mundo bipolar, tá legal? O que acontece? Tudo bem, esse é um ponto. Só que existia uma diferença ideológica entre esses dois países, né? Entre o que defendia os dois países. Então eles acabaram dividindo também aí, né?
a Alemanha do ponto de vista ideológico, não só administrativo para a época, tá? E dentro, né, da parte aí, no caso, socialista, onde estava Berlim, eles pegavam, né, e era uma briga, né, porque a ideia era, mas socialismo é melhor, capitalismo é melhor, e a ideia é que as pessoas não passassem para o lado do outro. E em Berlim, as pessoas começaram a passar aos poucos para o lado capitalista, o lado americano. E, no caso, eles fizeram, não vamos já passar mais não. Vamos fazer um muro ali para impedir que haja essa passagem para o lado, né, capitalista. Lembrando que ali, né, ó, eu tenho aqui, ó, a divisão ali, ó, do muro dividindo toda a cidade, né, impedindo aí essa passagem, tá? Aí, o Muro de Berlim ele foi construído aí de uma barreira de concreto, de um sistema de controle de fronteiras que dividiu a cidade alemã de Berlim em duas áreas. Isso que é importante. Sob a administração da República Federal da Alemanha, né, RFA, na esfera de influência do capitalismo ocidental, e outra sobre a República Democrática Alemã, RDA, na esfera de influência da União Soviética. Aí, o Muro de Berlim transformou-se no principal símbolo da Guerra Fria. E aí, a ideia que nós começamos a falar lá de Oriente e Ocidente toma uma outra perspectiva, né? Eu não estou falando mais de Oriente e Ocidente no sentido, né, da cartografia ali, né, no caso da localização, mas eu estou falando agora de um Oriente e Ocidente aí ideológico, né? O Muro de Berlim, né, seu sistema de controle fronteiriço, estendiu-se por cerca de 155 quilômetros, dividindo a cidade por todo o seu centro. Seu objetivo era evitar as fugas de cidadãos alemães do lado oriental, o lado aí, né, controlado pela União Soviética, para ir para o lado, né, ocidental, que era controlado ali pelos Estados Unidos, tá? A situação então ali, né, desse fato, né, que decorreu desse fato aí, a cidade de Berlim tinha um território aí dividido aí pelas influências, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente já falou lá, né, da Inglaterra, França, Estados Unidos, mas depois ficou apenas para os Estados Unidos. Joia. Como eu falei, mundo bipolar. Depois desse período aí, né, no caso da Segunda Guerra Mundial, ficaram os dois países aí como grandes potências, tá? O que é importante falar? Que quando eu falo de dividir o mundo, né, eu falei, não era só uma questão política e militar, mas uma questão ideológica, né? Fala muito de ideologia. O que é ideologia? Vamos ver que é ideologia? Lá, peguei um significado simples ali para vocês darem uma olhada. Tá lá, ideologia. O senso comum, né, o aceito por todos ali, entende ideologia como um simples conjunto de ideias ou uma idealização sobre algo, né, algo que quer construir, criar, né? Porém, a ideologia é muito mais do que isso. Podemos conceituar a ideologia de duas formas. Aí vem lá a visão clássica e a visão crítica. Na visão clássica, o termo tem o significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Na visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. Beleza. O que isso vai falar para a gente sobre esse momento da Guerra Fria? Porque existiam duas ideologias diferentes ali, né? Os Estados Unidos, de um lado, com sua política, né, seu regime comercial, né, e a União Soviética tinha também a sua própria forma de pensar em economia, política, tá? E aí, uma diferença básica aí entre as formas, né, de pensamento desses dois países, né, essa forma ideológica deles, de um lado os Estados Unidos com o capitalismo e de outro, né, o socialismo com a União Soviética, nós temos algumas diferenças. Enquanto os capitalistas, né, não só os Estados Unidos, mas todos que eram aliados dele ali, pensavam em
estabelecimento do domínio total ou parcial de todos os meios de produção, independentemente do segmento, tais como fazendas, indústrias, comércios, serviços desenvolvidos pela iniciativa privada, né? Então quer dizer, aí no caso a pessoa era proprietária daquilo que ela comprava, né? Ninguém, ninguém botava o bedelho ali, tá? A ideia da propriedade é meu, eu faço o que quiser com ele, tá? Por outro lado, já o socialismo não via dessa maneira, né? Não, aí no caso as indústrias, serviços são controladas pelo Estado, né? Então, eles vão executar, aí eles que vão prestar esses serviços, não existe um serviço privado, né? Por exemplo, se há um serviço de transporte, né, igual no caso aqui no Brasil, o transporte é público, ele é público, mas ele é prestado por uma empresa, né, que cobra um valor, né, é um acordo com o governo para permissão e ele vai lá e cobra um valor. Na ideia socialista, não. É o governo que presta o serviço, não uma empresa que presta o serviço para ele, tá? Porque a gente vai lembrar daquelas histórias de licitação, né? Cada ano pode entrar uma empresa, tem um período, né? Ano em ano, de 5 em 5, 10 em 10, vai trocando as empresas de acordo com que eles oferecem melhores condições, melhores propostas para o governo, né? Seja ele municipal, estadual, federal. Enquanto no capitalismo, o controle do mercado é desempenhado pela livre concorrência e competição. Quer dizer o quê? No nosso sistema capitalista, né, não existe aí no caso, né, alguém que controle, né, um órgão que controle. Mas, por exemplo, eu tenho duas situações. De um lado eu tenho um vendedor que está me oferecendo um produto, né, que eu preciso, e o outro vendedor também está oferecendo o mesmo produto. Qual que é a diferença? Um deles está vendendo um produto mais barato. De quem que eu vou comprar? Do cara que está mais caro ou mais barato? Então, quer dizer, dessa maneira, a ideia é que o governo não interfere na economia, né? A própria economia vai se gerenciar. Como assim? Se o cara está vendendo muito caro, está perdendo dinheiro, ele vai ter que baixar o preço dele. Se o cara pegar e tiver com um preço barato, mas de baixa qualidade, e estiver perdendo para um produto de melhor qualidade e um pouco mais caro, ele tem que pegar e melhorar a qualidade do produto. Então, quer dizer, o próprio produtor, o próprio vendedor, o próprio industrial vai perceber a necessidade aí, né, de melhoria ou redução do preço para continuar trabalhando. Então, a concorrência vai fazer com que a economia se organize. Já no socialismo, não. Existe um monopólio por parte do Estado, né? Como lá em cima falou, né? Como o controle por toda a produção é feita pelo Estado, então quem define aí, né, valores, né, com relação a produtos, serviços, quais serviços vão ter, é o governo, né? Não existe concorrência. Se só o governo dá o serviço, não tem que concorrer com ele, tá? Agora, no capitalismo, altos investimentos designados ao desenvolvimento dos setores produtivos provenientes de capitais privados, né? Aí, no caso, o governo investe, né? Faz empréstimo e tudo mais. Já no socialismo, não, né? Aí, no caso, todo investimento aí é em órgão estatal. E lembrando, né? Ele pega e faz o quê? Ele diz o que tem que produzir, né? Eu tenho que fazer sapato ou carro agora. Então, no capitalismo, a ideia é o quê? Se eu tenho mais procura por um produto, vou produzir mais dele. Se eu não tenho muita procura, por que eu vou investir nesse produto? Lá no socialismo, não. O governo diz o que vai produzir naquele momento, tá? No capitalismo existe aí, no caso, uma divisão da sociedade, né? Que nós já conhecemos muito bem, tá? Que nós chamamos de divisão de classe. Tá legal? Aí fala, sendo composta por uma elite, que é dona dos meios de produção, né, no caso, dono da indústria, e a outra é aquela galera, né, o trabalhador que vai vender sua força de trabalho, né? Já no socialismo não existe aí, no caso, essa divisão de classes, porque todos são donos do meio de produção, né? Eles não são donos, né? Como tudo pertence ao Estado,
No entendimento socialista, o Estado pertence ao povo, por sua vez, então, não existe patrão, não existe classe dominante, todos são iguais ali, tá? Legal. Nessa questão, então, da Guerra Fria, tá? Os dois países estavam brigando aí, né? Porque, claro, eles tinham que elevar, né, a sua capacidade aí de demonstrar o quanto eles eram melhores, quanto sua ideologia era melhor do que o outro. E não existia guerra direta entre eles, né? Como nós vimos. Mas existia uma guerra aí em outras questões, né? Em desenvolvimento tecnológico, em armamentos, em viagens espaciais, que nós vimos, né? Porque eles tinham que estar sempre se desenvolvendo para se mostrar melhor do que o outro, sempre à frente do outro. Um exemplo, né, que nós já falamos bastante já, é sobre essa questão da viagem espacial, né? Que existia aquela briga, né? O primeiro homem a entrar em órbita, Yuri Gagarin, russo, né? E do outro lado, os primeiros a chegarem na Lua, que a ideia era quem chegasse primeiro lá, né? Nós temos aí o Neil Armstrong, americano, sendo aí o primeiro homem a pisar na Lua, né? Com isso aí há essa vitória, né, por assim dizer, dessa corrida espacial entre eles. E no meio desse processo de avanço tecnológico na área militar, aeronáutica, começaram a surgir vários produtos que hoje são bem comuns para a gente, mas que na época eles iam fazer diferença aí nessa disputa, né, de quem tinha mais avanços tecnológicos, né? Quem tinha mais arma e era também quem tinha mais desenvolvimento, tá legal? E deu pra gente aí essas várias, por exemplo, quando nós pensamos aí, né, em vitaminas, alguns tipos de remédios, boa parte deles foram pensados aí no pessoal que estava indo para viagens espaciais, né? Imagina como eles vão levar aí alimento para o espaço. Então você tem que pensar em como garantir para a pessoa, né, o que ele precisa, né, o corpo dele precisa, em um pequeno espaço para poder levar isso, né, junto com eles. Da mesma maneira, né, como é que eu vou pegar um computador, né, que lembra, o computador era enorme, era o tamanho da sala de, no mínimo o tamanho da sala de vocês, um computador, né? Como é que eu vou fazer isso, ir para o espaço, colocar numa nave para o espaço? Eu tenho que reduzir esse tamanho, né? Tanto que nós vemos aí, né, o micro-ondas, né, bem pequeno, diferente do forno, a lenha é enorme, né? Então teve que diminuir. Temos o GPS. Opa, eu vou colocar num baita computador para não, vou reduzir ali, hoje no celular faz o trabalho do GPS. Já no caso do computador, né, imagina para levantar todo um foguete ali, né? Quanto de informática tem que ter dentro do foguete espacial? Poxa, então tem que reduzir para caber tudo isso para cada um fazer uma função aí para o foguete não cair. Então, olha, isso continua até hoje, né? Na área militar também, né? Isso aí é bem utilizado. Lembrando, né? Tem jogos eletrônicos, alguns jogos aí que muitos gostam, também gostam, né? Que faz essa simulação de guerra, eram feitos aí para treinar os soldados fora de campo, né? Para não colocar eles em risco, foi utilizado esses jogos. Até, se eu não me engano, até a saga Splinter Cell tem uma versão que ele foi feita para o exército americano para treinamento de soldados, né? Então, quer dizer, é investido nessa área e depois se transforma em produtos para a gente, desde essa época. Pessoal, do que foi falado na aula, tá? Vou voltar aqui para o comecinho, né? Sobre essa divisão do mundo aí em Oriente e Ocidente, né? Resumindo, né? Em função da Guerra Fria, né, que houve essa divisão do mundo mesmo em países capitalistas e países socialistas, tá legal? E nós entendemos que, apesar de existir aí, né, essa divisão geográfica da Terra, houve também essa divisão, né, política, militar, social aí no planeta nesse período, tá? Lembrando que com o final da Guerra Fria, né, que teve aí o seu fim simbólico com a queda do Muro de Berlim em 89, tá? Foi simbólico. Então, na verdade, a União Soviética já vinha desde 85, né? O Gorbachev, que era, né, o líder da União Soviética, já tinha iniciado um processo de abertura, né, da União Soviética,
Então, o queda do Muro de Berlim foi só uma consequência e em 91 foi efetivado aí, no caso, o processo, né, de fim da Guerra Fria, porque já começou aí esse grupo de países aí que faziam parte da União Soviética, né, até na época surgiu o nome SEI, né, Comunidade dos Estados Independentes, depois tal. Quando houve essa separação, houve aí esse marco do fim da Guerra Fria. E lembrando, como eu falei que era um mundo bipolar, durante esse período aí outros países foram se desenvolvendo e quando nós chegamos no fim da Guerra Fria, nós voltamos aí a ter um mundo multipolar, tá? Vale lembrar, isso é um outro assunto aí, já é no caso a nova ordem mundial, a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Mas é para saber que o mundo agora é multipolar, do ponto de vista econômico, né? Temos vários polos de atração aí, né? Os pontos que atraem outros países, outras regiões para ele do ponto de vista econômico. Mas do ponto de vista militar ainda nós estamos aí ligados a esse resquício da Guerra Fria, que ainda Estados Unidos e União Soviética são aí potências militares, né? Vocês observam que até hoje em dia, né, quando há algum atrito entre eles, existe muita ressalva ali, né, muito cuidado, né, entre as discussões entre eles, porque ainda há um receio, né, de que possa acarretar. Lembra do começo do ano, né, que o pessoal achou que o mundo fosse acabar porque eles iam entrar em guerra, aí ficou tranquilo de novo, né? Mas beleza, pessoal, então qualquer dúvida, eu acho que foi tranquilinho, foi assunto que nós trabalhamos já, né, outras vezes aí, então acho que ficou sossegado, e se tiver alguma dúvida, por favor, manda mensagem, pergunta, tá? Vou enviar também aí, no caso, né, as atividades que vocês realizarem. Então, não se esqueça, antes de chegar nas atividades, veja o vídeo, né, inteiro, levanta aí suas dúvidas, coloca para mim suas dúvidas, aí depois você vai lá e faz as questões. Beleza? Pessoal, abraço, bom final de semana e até a próxima. Falou!